E eu quero te dizer que nós temos um reino físico, que é esse reino que a gente toca, esse reino que a gente contempla, né, com os nossos sentidos, que nós vemos. E nós temos um reino espiritual. E esse reino espiritual, ele é mais real do que o reino físico. Porque quando o reino físico foi criado, o reino espiritual já existia. Então, não sei se vocês sabem, mas antes desse reino físico existir, ser criado, havia um querubim da guarda ungida de Deus, chamado Lúcifer. Mas chegou um tempo que o coração dele se ensoberbeceu e ele quis ser maior do que Deus. Ele quis brilhar mais do que o Senhor. E por essa razão, porque o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. Por essa razão, ele foi expulso do céu. E na expulsão dele, ele carregou junto com ele 1/3 dos anjos. E esses anjos caídos, junto com Lúcifer, são os anjos caídos ou demônios. E depois disso, Satanás, ele começou a trabalhar incansavelmente para fazer com que nós, filhos de Deus, viéssemos a pecar. Por quê? Porque quando pecamos, é quando abrimos brechas, é que ele tem autorização de Deus para agir nas nossas vidas. Então, ele começou a estratégia dele desde o Éden, seduzindo Eva a pecar. E ele não muda. A estratégia dele continua a mesma, até nos dias de hoje. Então, eu quero te dizer que toda vez que nós descumprimos a palavra de Deus, os seus mandamentos, os seus estatutos, nós estamos abrindo brechas, portas, legalidades. E com isso, Satanás, ele pode entrar nas nossas vidas para matar, roubar e destruir. E é isso que ele tem feito com a humanidade. Mas eu quero te dizer, eu quero esclarecer para vocês, porque eu não sei se vocês sabem, mas existe uma diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Então eu vou começar te explicando a diferença dessas 3 nomenclaturas, que muitos acham que não tem diferença, mas tem muita diferença. A palavra pecado, no hebraico, significa errar o alvo ou errar o caminho. Então, o pecado é toda vez que nós simplesmente não fazemos a vontade de Deus. Todas as vezes que nós tentamos acertar, mas por alguma razão, ou pela razão do temperamento, ou pela razão de várias situações que você peca, que você erra o caminho, você está pecando, você está errando o alvo. Esse é o pecado. Muitas vezes, as pessoas não têm intenção de pecar, mas elas acabam pecando, porque elas erram o alvo. E quando elas pecam, elas acabam transgredindo uma lei. Então, em 1 João 3,4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, pecado é quando você tenta fazer a coisa certa, mas muitas vezes você não consegue, por várias razões, então você peca. Agora, o que é transgressão? A transgressão é algo um pouco mais sério.
A própria palavra diz, né? Transgressão a uma lei. É quando você sabe que existe uma situação que ela não pode ser descumprida, mas você teima e descumpre. Então a transgressão é um ato, primeiramente, de rebeldia. Por exemplo, você sabe que quando você está dirigindo e você fala no celular, é contra uma lei, não fala? Não sabe? E quando você está no trânsito e quando você fala no celular, você está transgredindo uma lei. E isso é transgressão, é pecado. Você sabe que não pode fazer aquilo, mas você teme e você faz. Você sabe que quando você está numa estrada, você não pode ultrapassar o limite de velocidade. Mas, se você está com pressa de chegar em algum lugar, você está atrasado, o que você faz? Você mete o pé no acelerador. Você corre o risco de ter um acidente, ser multado, você está transgredindo uma lei. E na palavra de Deus, nós temos leis, nós temos mandamentos, nós temos estatutos. Está tudo na palavra do Senhor. E todas as vezes que você transgride a lei do Senhor, você está cometendo algo um pouco mais sério do que um pecado. Porque você está pecando conscientemente. Você está fazendo algo errado que você sabe que é errado. Então, é um pouco mais sério. E nós temos a iniquidade. A palavra iniquidade no hebraico significa sentir-se confortável nele. Ou seja, a iniquidade é aquele tipo de pecado que a pessoa que não produz culpa mais. A mente já ficou cauterizada. Sabe aquela pessoa que erra, continua errando, não se arrepende? Essa é a iniquidade. Só que a iniquidade, ela traz uma consequência um pouco mais grave. A iniquidade, ela é passada de geração em geração. Muitos de vocês, eu também passei por isso, carreguei muitos pecados sem saber, dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, que eu nem me lembro, dos meus tataravós. Por quê? Porque quando o pecado se torna uma transgressão e não há arrependimento, e essa transgressão continua acontecendo, ela se transforma numa iniquidade. E a iniquidade tem esse peso mais grave nas nossas vidas. Êxodo 25, diz assim: não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Tem algumas versões que a palavra iniquidade é traduzida como maldade. Então, iniquidade diz respeito àquela pessoa má, aquela pessoa de coração mau, que ninguém vê, mas o Senhor vê. E quem nos julga é o Senhor. Então, agora, eu quero ler para vocês o Salmo 51, de 1 a 5, que foi quando Davi se arrependeu do pecado que ele cometeu. E esse texto fala exatamente da diferença dessas 3 nomenclaturas. Então diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista,
para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Queridos, eu vou dar uma explicada nesse texto, porque muitos acham que o pecado de Davi foi quando ele adulterou com Batseba, e não foi. O pecado de Davi foi ele ter descansado. O pecado de Davi foi ele ter relaxado. Ele enviou os guerreiros dele para ir para a batalha e ele ficou no palácio. Ele ficou descansando. E nesse descanso, quando ele estava na varanda do quarto dele, do palácio, ele olhou para baixo e ele viu uma linda mulher tomando banho. E o que aconteceu? Os olhos de Davi foram contaminados. E aí, o pecado entrou também pelos olhos dele. E aí veio o desejo de ter aquela mulher. Ele sabia que aquela mulher era casada. Mas Davi, rei, ele tinha poder. E naquele momento, ele se esqueceu do Senhor. Naquele momento, ele se esqueceu da lei que dizia que ele não poderia ter uma mulher que fosse casada. E ele pediu para um de seus servos trazer aquela mulher. E ali, ele teve relacionamento sexual com aquela mulher, com Batseba, ele adulterou. E o pecado, a transgressão e a iniquidade traz consequências. E aquela mulher engravidou. E ele fez de tudo para que ninguém ficasse sabendo que o filho era dele, né? Tentou todas as estratégias que ele pôde, usou o poder dele, trouxe o marido dela, quis que o marido dormisse na casa para poder incriminar que o filho, né, fosse do marido. Mas aquele homem, ele era fiel e ele não dormiu naquela noite. E quando Davi viu que não tinha mais como se safar, né? Ele então pede pro capitão dele, da guerreiro lá da guarda dele, promover uma situação para que o marido, para que Urias fosse morto. Cometeu outra transgressão, ou seja, ele infringiu 2 leis, 2 mandamentos: não adulterarás e não matarás. Então, quando Davi se viu nessa situação, Davi olhou para a miséria dele e ele disse para o Senhor que em iniquidade ele foi formado. Existe uma chave aqui. Como assim? Davi foi formado em iniquidade. Davi era filho bastardo. E a palavra de Deus nos dá várias provas disso. Essa é a primeira. Ele diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Mas eu só vou completar um trechinho aqui para mim entrar nessa questão da bastardia de Davi. Eu queria ler um texto para vocês, que está em Isaías 53, 5, 6, que diz, e Romanos 6, 23, que vai dizer, né, as consequências do pecado, da iniquidade e da transgressão. Então, Isaías 53, 5, 6 diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Em Romanos 6, 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor.
E, então, voltando para esse raciocínio, quando nós não conhecemos a Deus, nós erramos, nós pecamos. Mas o Senhor fala em Atos 17:30 que Ele não leva em conta o período da nossa ignorância. Porque nós não tínhamos esse referencial da palavra de Deus. Então Ele dá um desconto, digamos assim. Mas quando nós nos convertemos, quando nós conhecemos o Senhor e a palavra dEle, aí a coisa se torna um pouco mais complicada. Então eu quero te dizer que não é o mesmo peso. Uma pessoa que está no mundo, que não conhece o Senhor, que não tem referencial, muitas vezes ele está fazendo muitas coisas. É claro que tem um tipo de pecado que é uma aberração. Não tem, mesmo a pessoa que não conhece o Senhor, Deus nos deu uma consciência e ela sabe que está errando. Mas em outras situações não. Como por exemplo, antes de vocês estarem na presença de Deus, vocês sabiam que sexo fora do casamento era pecado? A maioria não, né? Eu também não sabia. Mas quando você vem para a igreja, o Senhor, você começa a saber. E aí, se você continua praticando aquilo que você praticava no momento que você não conhecia o Senhor, você acha que vai ter o mesmo peso? Claro que não. Agora você conhece a palavra de Deus. Agora você está cometendo uma transgressão. Você sabe que não pode. Se você continua fazendo, você está cometendo uma transgressão. E eu quero falar para vocês agora a respeito de um assunto que não é muito falado nas igrejas, mas que tem trazido muitas consequências tristes para as pessoas. Eu vou agora entrar num assunto de heranças geracionais. Por quê? Porque a iniquidade, que é o terceiro grau do pecado, ela se transforma numa herança geracional. E eu sei que muitos que estão dentro da igreja estão sofrendo por conta disso. Então eu quero ler de novo esse texto de Êxodo 20, mas agora eu quero ler ele um pouco mais completo. Eu vou ler agora do 20, Êxodo 20, de 3 a 6, que diz assim: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então aqui, vocês vão entender, agora eu vou voltar no gancho de Davi, para vocês entenderem por que ele estava tão suscetível àquele pecado. Eu comentei com vocês, há uns minutinhos atrás, que Davi era filho bastardo. Filho bastardo é todo aquele que é concebido fora da aliança do casamento. Não é somente aquele que é fruto de adultério, mas um casal que está em fornicação, um casal que está em namoro impuro, se a moça fica grávida, aquela criança é bastarda. Pastor, e se depois esse casal casar? Essa criança continua bastarda, mas aí a gente pode fazer uma oração de arrependimento e trazer a aliança para dentro do casamento, mas não muda a condição dela de bastarda. E a bastardia traz maldições para a vida da pessoa. E a respeito dessa questão polêmica que eu queria falar para vocês, da bastardia de Davi, porque é daí que começa toda aquela sucessão de pecados dele. Davi fala que ele foi gerado em iniquidade. E Davi, ele era rejeitado pelos seus irmãos, pela sua família. Tem alguns textos
que nos comprova isso. Quando Deus falou para Samuel, para ele ungir Davi como novo rei de Israel, Samuel foi à casa de Jessé, mas Samuel não disse o que ele ia fazer. Naquela época, quando um profeta ia à casa, né, de uma pessoa, ia fazer algum sacrifício, seja lá o que for, isso era motivo de comemoração. Era um evento comemorado, porque isso era algo que não acontecia normalmente. E Samuel foi à casa de Jessé. E quando Samuel chegou ali na casa de Jessé, toda a família estava reunida, e Samuel ia derramar o azeite na cabeça do filho mais velho. E o Senhor falou que não era ele. E foi indo, até que Samuel perguntou para Jessé: você não tem mais nenhum filho? E Jessé fala: tenho um caçula que está pastoreando as ovelhas. Ou seja, estava toda a família reunida, menos Davi. Então, Samuel pede para trazer Davi e unge ele como rei. Depois que aconteceu isso, teve um dia que o pai de Jessé, pai de Davi, pede para ele levar comida lá para os irmãos dele, porque os irmãos mais velhos de Davi faziam parte do exército de Saul. E quando Davi chega, estava naquele embate de Golias, estava ameaçando Saul e o seu exército. E aí, quando os irmãos de Davi vê Davi ali, o que eles fazem? Eles desprezam Davi e falam: o que você está fazendo aqui? Chama ele, em outras palavras, parafraseando, ele chama Davi de intruso. E Davi não tinha feito nada. Então isso nos mostra que Davi, ele era rejeitado pelos seus irmãos. E além disso, tem um outro fato, que Davi, ele era diferente. Fisicamente, ele era muito diferente dos seus irmãos. Davi era de baixa estatura, Davi era ruivo, Davi era muito diferente. Os seus outros irmãos eram altos, vistosos. Mas Davi, ele tinha uma herança de promiscuidade sexual que vinha da sua bisavó Raabe. Davi era bisneto de Raabe. Raabe tinha sido prostituta, lembra? E então essa herança de promiscuidade sexual foi passando, né? E atingiu seu pai Davi. Davi gerou Jessé gerou Davi em adultério, e essa herança de promiscuidade sexual, ela foi passada para Davi. E no Salmo 51:5, eu já li, mas vou ler só esse trechinho que fala: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então aí vocês já sabem do pecado de Davi. E teve um momento, Davi, ele pecou, mas ele ocultou o seu pecado. Ele ficou quietinho. Mas, depois de 9 meses, ele recebeu a visita de Natã. E Natã começou a contar para Davi uma parábola. Porque naquela época o rei, ele também era juiz. Ele julgava a causa do povo. Então Natã se pôs na frente de Davi e começou a contar uma história. Quando Natã terminou a história, Davi deu o julgamento. E Davi disse que aquele homem deveria morrer, né? E aí o Natã falou: Davi, esse homem é você. E naquele momento, Davi falou: eu pequei contra o Senhor. Ele reconheceu o seu pecado. Ele se arrependeu. Mas veio uma sentença.
E eu quero ler para vocês essa sentença. Aquilo que Natan falou para Davi. Então, vou começar a ler a partir desse pedaço que Davi reconheceu o seu pecado. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natan. Deixa eu ver se é aqui, deixa eu ver. Não, um pouquinho para baixo. Deixa eu ver. Então disse Natan a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aqui vai a sentença. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a tua mulher tomaste por tua... E a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante esse sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então aí Natan foi para casa, Deus feriu aquela criança, Davi chorou, jejuou, ficou uma semana sem comer, para ver se o Senhor mudava aquela sentença, mas não teve jeito, aquela criança morreu. E se você estudar a história de Davi, toda aquela sentença que o profeta Natan deu foi cumprida na vida de Davi. Tamar, sua filha, foi estuprada pelo seu meio-irmão Aminon. E o irmão de Tamar, que era irmão da mesma mãe, do mesmo pai, que era Absalão, ele matou Aminon. Depois disso, Absalão usurpou o trono do rei Davi. E ele teve relações sexuais com as suas concubinas, aonde? À luz do dia. Todos viram. Absalão depois acabou morto. E Salomão, que depois sucedeu Davi no reinado, ele foi o homem mais sábio que existiu, mas foi o homem mais promíscuo da Bíblia. E o final de Salomão foi desviado dos caminhos do Senhor, porque ele se envolveu com tantas mulheres idólatras, que ele acabou levantando altares a deuses estranhos. Então isso mostra uma sucessão de maldição na vida dos descendentes de Davi. Então, a palavra de Deus nos mostra que um abismo chama outro abismo. E agora eu quero trazer isso para a nossa realidade. Tem uma chave que eu não posso deixar de falar. Vocês já experimentaram alguma situação de alguém muito doente na família, doença grave, ou qualquer outra situação que você ora, jejua e você acha que Deus não está respondendo? Você acha que o céu está de bronze? Você fala: Deus, por que está acontecendo isso, Pai? Essa pessoa é crente. Senhor, eu estou orando, eu estou jejuando e o quadro dessa pessoa não está mudando. O que está acontecendo?
Queridos, isso pode ser um indício de um pecado geracional. Por quê? Porque aquela criança, aquele filho, o primeiro filho que Davi teve com Batseba, ele orou, ele jejuou, ele clamou, ele rasgou suas vestes e a circunstância não mudou. Então tem muita circunstância que Deus não muda, porque existe uma raiz de iniquidade. E o Senhor, Ele é justo, Deus é justo. Vou falar uma coisa muito forte para vocês. Mas Deus é justo até com o diabo. Se existe algum tipo de legalidade na vida de nós, Ele vai ter que falar para Satanás: eu te autorizo a tocar nessa vida. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. E Ele quer te dar livramento. Ele quer te trazer conhecimento com base na palavra de Deus. Que se você está sendo vítima de algo dos seus antepassados, situações que você nem ficou sabendo que aconteceu, nessa noite o Senhor quer te livrar desse cativeiro. E eu vou te falar mais algumas coisas que de repente você pode estar se perguntando. De repente você pode estar falando: ah, pastora, na verdade tudo que você está falando é só do Velho Testamento. Na verdade nós estamos vivendo na era da graça. Essas coisas não acontecem mais não. Então eu quero agora trazer alguns textos para você do Novo Testamento. Eu quero ler Mateus 5, 17 a 19, que diz assim: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. E tem um outro texto que está em Mateus 23, de 35 a 36, que diz assim: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Queridos, Abel foi o primeiro assassinato que teve na Bíblia. Foi lá no Éden. E Zacarias foi o último profeta que foi morto, como diz a palavra. Só que como acontece essa questão da iniquidade? Vamos supor que um bisavô seu cometeu um pecado de assassinato. Aí, bisavô, o avô não se converteu, não se arrependeu. Seu pai também não. Se você também não se arrepende, 4 gerações vai renovar para mais 4. É por isso que esse texto fala que, ou seja, aqueles que não se arrependeram lá no Éden, foi vindo de geração em geração. E se a gente não se arrepender pelos nossos antepassados, sabe o que vai acontecer? Vai recair sobre as nossas vidas. E eu quero falar para você que as heranças, elas não vão resolver 100% dos seus problemas. O peso das heranças representam 30% dos teus problemas. 70% são pecados pessoais. Mas você tem que saber que quando existe um pecado geracional, esse pecado geracional ou essa iniquidade, ela traz uma perseguição na vida da pessoa. E essa perseguição é tão forte que às vezes a pessoa mesmo está na igreja, estamos jejuando, está orando, ela não consegue resistir ao pecado. Você já ouviu falar um ditado assim: nossa, parece que aquela pessoa atrai o pecado. Aquela pessoa vive pecando, está na igreja, mas vive pecando. Queridos, a gente não pode julgar. Porque às vezes existe uma carga espiritual sobre aquela pessoa que ela não consegue resistir. Porque às vezes são demônios, centenários. Vocês já ouviram falar também uma história assim: o avô morreu. Depois que o avô morreu, o pai começa a fazer as coisas que o pai dele fazia. Queridos, isso é real. O demônio que estava naquele homem passou para o filho. Então,
o reino do Espírito, ele é mais real do que o reino físico. E eu quero falar para vocês aqui algumas situações que de repente você pode estar passando. Ou de repente você pode conhecer alguém que esteja passando. Eu vou te falar de algumas consequências espirituais que esses pecados geracionais trazem para a vida da pessoa. Por exemplo, doenças do pescoço para cima, sejam tanto físicas como espirituais ou emocionais. Por exemplo, aneurisma, que é um tumor na cabeça, é físico, mas também depressão, crise de ansiedade, crise de pânico. Toda vez que você se deparar com uma situação dessa, doenças do pescoço para cima, você vai saber que tem uma herança geracional de pessoas que se envolveram com o ocultismo. O que é ocultismo? Macumbaria, feitiçaria, satanismo, várias religiões pagãs. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Quando você tem... Eu sei que tem pessoas aqui que já passaram por trevas, porque eu já atendi muitas pessoas aqui individualmente. Quem já passou por trevas, vocês sabem qual que é a parte do corpo que Satanás pede? A cabeça. A cabeça. Rituais de pais de santo, de mães de santo. Não sei se vocês sabem, mas eles têm que ficar 21 dias num quartinho fechado, chamado roncó. E aí, ali, eles... São vários os rituais, mas eles podem ser obrigados ali a tomar sangue podre. Ali é feito vários rituais, cortando cabeça, outras partes do corpo, raspa a cabeça, ou seja, entrega a cabeça para o capeta. Quando uma pessoa vai para um centro espírita e aquele pai de santo ou aquela mãe de santo incorpora, aquele demônio, ele toma a mente dela. Então, muitas vezes pessoas se convertem e se tornam crente de verdade. Mas Satanás vem cobrar conta. E aí, quando ela está no auge do caminhar dela com Deus, às vezes ela é acometida de uma depressão, às vezes ela é acometida de uma crise de pânico, às vezes um tumor na cabeça, pescoço para cima. Ah, pastora, mas acontece que meu negócio foi mais leve, eu me envolvi com kardecismo. Queridos, o kardecismo, os demônios que falam, né, que são médiuns e tal, que tem mediunidade, toma qual parte? A mente. Mente é cabeça. Então, se você está com alguma situação desse nível, tem alguns casos de enxaqueca crônica também que vem disso. Não são todos, mas tem alguns que sim. Bom, agora eu quero falar para vocês de uma outra consequência espiritual. Mortes prematuras. O que é morte prematura? Sabe aquela pessoa que sonha em ter um bebê, mas que engravida e tem aborto espontâneo? Engravida e tem aborto espontâneo. Tem pessoas que não conseguem gerar. Isso é uma consequência espiritual. Morte prematura. Quando crianças morrem, crianças pequenas, crianças mesmo, morrem. Às vezes algumas não sabem nem a causa. Ou então morrem jovens. Morrem pessoas jovens. Teve um acidente de carro, um acidente automobilístico e morreu. Também é morte prematura, tá? Ou então, doenças graves, como câncer, suicídios, ou então algumas situações que a pessoa não morre, mas deixa ela aleijado. Isso é consequência de derramamento de sangue inocente. O que é derramamento de sangue inocente? Abortos, assassinatos, certo? O bisavô era senhor de escravo.
ele era mau, ele batia. Na verdade, as pessoas chegavam a morrer ali no tronco, de tanto que apanhava. Queridos, vai ter consequência espiritual. E às vezes, você está dentro da igreja e não sabe porque essas coisas estão acontecendo com você. Uma outra consequência espiritual: a promiscuidade sexual, divórcios, adultérios, mulheres que não conseguem se casar, solteirice, ou então casamentos de fachada. Sabe aquele casal que na igreja tá uma beleza, quando entra dentro de casa e fecha a porta, é só Jesus na causa, aquele casamento de fachada? E bastardia, filho gerado fora da aliança do casamento. A consequência disso é a idolatria. Eu não vou ter condições de trazer todos os textos para vocês bíblicos, porque o conteúdo é muito denso. Mas a idolatria, ela traz esse tipo de consequência espiritual. Se você observar aquelas senhorinhas beatas, sabe? Aquelas avózinhas beatas. Se você observar a história delas, a maioria, né, tinha um casamento de fachada. O marido tinha uma mulher fora do casamento, mas era aquele casamento de fachada. Então existia uma promiscuidade sexual ali. E se isso não é resolvido, isso vai passando. Uma outra questão: o que tem a ver mulher que não consegue casar, solteirice, o que tem a ver com a idolatria? Queridos, a idolatria é o culto aos santos, né? É você cultuar aquele santo, aquela imagem, algo que Deus abomina na palavra. E se você observar na Igreja Católica, os santos da Igreja Católica, primeiro que tem um detalhe: por trás de todo santo existe um demônio, certo? Eu falo algumas coisas de propriedade, porque antes de eu me converter, eu passei pelas trevas também. E eu frequentava um centro espírita. E a primeira vez que eu fui naquele centro espírita, quando eu me deparei naquele altar, foi uma surpresa para mim. Todos os santos da Igreja Católica estavam ali. Aí eu perguntei para aquela mãe de santo: mas vem aqui, isso aqui não são os santos da Igreja Católica? Ela falou: sim, mas no candomblé, na umbanda, seja em qual linha, eles mudam o nome. Ou seja, e na igreja, a Igreja Católica, a idolatria é aquela parte que você olha e você enxerga algo santo, né? Aquela coisa imaculada, mas por trás de cada imagem tem um demônio. Então tem uma correspondência. Por exemplo, agora eu não lembro, faz muitos anos eu não lembro a correspondência, mas, por exemplo, Oxóssi é uma das santas, entendeu? Então, isso não é balela, queridos, isso é real, porque eu vivi isso, eu tive esse tipo de experiência. Então, se você olha para os santos, o santo não tem família entre os santos da Igreja Católica. Se você vê, né, o Antônio, que eles falam que é o santo casamenteiro, ele não é casado. Aí você fala: ai, pastora, tem a Sagrada Família, né? Não, porque na Igreja Católica existe Maria, José e o menino Jesus. Ou seja, o que sela um casamento? O relacionamento sexual. E na idolatria é a Virgem Maria. Ela aparece como virgem. O casamento não tinha sido concebido. Então não existe família. Então tem muitas mulheres bonitas, profissionalmente bem-sucedidas, que namoro não dá certo. Entendeu? E não sabe por quê. Então é por conta disso, queridos. Outra consequência espiritual: vícios em geral. Vício do cigarro, da bebida, das drogas. A consequência espiritual são antepassados que enriqueceram vendendo drogas, enriqueceram
vendendo bebidas. Muitos dos nossos antepassados eram donos de alambiques. E o que eles faziam? Eles acabavam dando cachaça para os seus funcionários e chegava no final do mês, ao invés deles terem salário para receber, eles tinham dívida. Isso também, essa questão também que eu estou falando, também traz uma outra situação, uma outra consequência espiritual. Bancarrota, falência e miséria. Vocês conhecem pessoas que têm altos e baixos na vida financeira, na vida profissional? Às vezes estão muito bem e de repente do nada perde tudo. Consequência espiritual dessas situações. Também essa questão da bancarrota, essa questão da falência, também tem uma outra consequência espiritual. Antepassados de roubo. Naquela época, queridos, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, que tiveram terras, naquela época não era legalizado como é agora. Então havia muita inapropriação indébita de terra, muita usurpação de terras. Muitos, inclusive, matavam para poder ficar com a terra. Isso traz consequências espirituais. Agora você vai me perguntar, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso? Existe uma linguagem que é reconhecida no reino espiritual, que é confissão de pecado e arrependimento. O arrependimento, queridos, não é o mesmo que remorso. O arrependimento é algo que tem que vir do Espírito, é algo que você tem que sentir o peso do pecado, não só dos seus pecados, mas os pecados dos seus pais e dos seus antepassados. E hoje, se você se identificou com essa palavra, se você se viu nessa situação, se você vê situações se repetindo na sua família, histórico de câncer, histórico de falência, história de mulher que não casa, histórico de divórcios, histórico de traições. Se você está se vendo nessa situação, na verdade meu avô passou por isso, os meus pais passaram por isso e agora eu estou passando por isso. Hoje você tem a oportunidade, hoje o Senhor está te dando a oportunidade de você resolver isso. Pastor, quero te fazer uma pergunta, mas eu sou filho adotivo. Eu não conheci os meus pais. Eu não conheci os meus antepassados. E agora? Não tem problema, queridos. Mesmo que você não conheça os seus pais biológicos, mesmo que você não conheça os seus antepassados, e você está tendo alguma situação que te dá um indício que você está sendo vítima de uma herança, você vai orar, você vai fazer todas as orações, e o Senhor sabe quais foram os pecados dos seus pais biológicos e dos seus antepassados, e você vai ser curada e liberta. Ok? Queridos, eu gostaria, então, de fazer essa oração com vocês, tá? Eu convido vocês a orar por tudo. Eu vou orar, vocês vão repetir a oração e depois eu vou concordar com essa oração. Detalhe, eu convido vocês, quem quiser receber essa oração, eu convido vocês para ficar de pé. Outro detalhe, essa oração é uma oração de libertação. O olho tem que estar aberto, não é oração para fazer com o olho fechado, o olho tem que estar aberto. E se você, Jana, dá uma passeada, se por acaso você sentir mal, você vai levantar a mão e a Janaína, a Flavinha, a pastora Flávia, tá? Pessoas que da liderança vão te acolher, tá? Então, se você sentir mal, você vai levantar a sua mão e pedir ajuda, ok? Então, vamos começar? Primeiro eu vou fazer uma oração e depois eu oro para vocês repetirem. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor,
eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha enviar anjos ao redor desse lugar. Senhor, em nome de Jesus, redobra a guarda dos teus anjos nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Senhor, eu quero te pedir no nome de Jesus. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha guardar cada uma das pessoas que estão aqui, Pai. Eu proíbo toda e qualquer ação de Satanás nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Agora vocês vão repetir a oração, ok? Pai, nesta hora, eu reconheço que os meus pais, que os meus avós, que os meus bisavós, que os meus tataravós e os meus antepassados, até a 14ª geração, fizeram o que era mal perante o Senhor. Eles pecaram contra ti. Mas nessa noite, eu quero reconhecer o pecado deles. Eu quero me arrepender pelos pecados deles. Eu reconheço que eles derramaram sangue inocente através de abortos, de assassinatos, de violências, de suicídios e de homicídios. Eu reconheço também que eles usurparam terras, que eles se apropriaram de terras que não eram deles, que eles roubaram, que eles furtaram, que eles desviaram dinheiro. Reconheço também que eles foram viciados em drogas, em bebidas, em cigarros. Reconheço ainda, Pai, da mesma forma, que eles se envolveram com o ocultismo. Eles frequentaram seitas e religiões pagãs. Eles se envolveram com a bruxaria. Eles se envolveram com a feitiçaria. Eles praticaram a pagelança. Eles fizeram rituais satânicos. Eles fizeram rituais envolvendo sacrifícios de animais e de crianças. Eles se apostataram da fé. Eles se envolveram com a Umbanda, com a Quimbanda, com a magia negra, com a maçonaria e com tudo aquilo que o Senhor abomina na tua palavra. Eles também se prostituíram. Eles adulteraram. Eles se divorciaram. Eles se prostituíram. Eles foram promíscuos sexualmente. Eles praticaram o incesto. Eles praticaram a bestialidade. E eles foram idólatras. Eles cultuaram outros deuses. Eles se prostraram diante de imagens. E o Senhor abomina isso na tua palavra. Eles consultaram os mortos, praticaram a necromancia. Frequentaram missas. Fizeram procissões.
foram a romarias, consagraram seus filhos a santos, a entidades, a ídolos. E tudo isso o Senhor abomina na tua palavra. Mas nessa hora, eu reconhecendo a herança espiritual deixada pelos meus pais e pelos meus antepassados, e eu me arrependendo por esses pecados, eu quero rejeitar expressamente a toda herança espiritual que veio para minha vida e para minha futura descendência, e para minha descendência daqueles que já têm descendentes. Eu rejeito expressamente essa herança espiritual, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, eu quero concordar com essa oração reproduzida pelos meus irmãos. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, eu quero desligar a vida deles do império das trevas, e eu quero ligar ao trono da tua graça, Senhor. E eu quero ordenar a Satanás e seus demônios que foram para a vida deles através dos pecados dos pais e dos antepassados. Eu ordeno fora, batam em retirada agora, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, amém. Queridos, se algum de vocês tiverem alguma dúvida, se algum de vocês sentiu alguma coisa, enfim, e se vocês depois quiserem te conversar individualmente, vocês podem me chamar, podem procurar também a Janaína, podem procurar a Cris, esposa do Pércio, porque eu estou responsável pelo Ministério de Libertação da igreja, e a Jana e a Cris do Pércio, elas fazem parte desse ministério junto comigo, tá? Então vocês podem procurá-las, tá bom? Que vocês não fiquem com nenhuma dúvida e que vocês sejam completamente curados e libertos, para que vocês venham viver a plenitude do Senhor sobre a vida de vocês. Que Deus abençoe.